Senhores vereadores, está aberta a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Quero agradecer os vereadores Ricardo Alba, Bruno Cunha, Jovino Cardoso Neto e Marcelo Lazarim. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião, iniciando nossos trabalhos. Consulto os senhores vereadores para a dispensa da leitura da ata da reunião ordinária do dia 16 de maio. Encaminhada já por e-mail, aprovada e coleta das assinaturas. Passamos agora à coleta de assinaturas das redações finais dos seguintes projetos de lei. Projeto de resolução 548, projeto de decreto legislativo 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 e projeto de lei complementar 1679 e 1680 e projeto de lei 7.376, 7.385 e 7.386. Gostaria também de informar os senhores vereadores que foi para a Procuradoria desta Casa, para avaliação de uma avaliação jurídica, os seguintes projetos de resolução 549, projeto de lei 1684, 1685, 7.404, 7.405, 7.406, 7.407, 7.408 e 1.682. Eles constam na pauta da ordem do dia de hoje, mas nós já encaminhamos para apreciação jurídica. Gostaria de, então, que o relator fizesse a menção do primeiro projeto. É o projeto de decreto legislativo que aprova as contas da Prefeitura Municipal no exercício de 2014. Perfeito. Projeto de decreto legislativo número 971, autoria da Comissão de Finanças, ementa. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Blumenau do exercício financeiro de 2014. O parecer está aqui dentro, né? Não, não tem parecer. Parecer é do TSE. Recomendação. Aqui. Tribunal de Contas do Estado. A recomendação é da Tribunal de Contas. Aí não precisa mais parecer. Até porque eles já deram um parecer. Pode fazer a leitura do parecer final, do TSE. Acho que tem o parecer final aqui só. Difícil. Comunique essa quanto o resultado dos julgamentos presentes. Mas não tem nada no documento aqui. Deixa eu ver aqui, oficial. Não temos um documento que de fato de forma detalhada, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Temos, na verdade, aqui o encaminhamento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina no sentido de aprovação da questão das contas, né? Então, o documento acaba sendo um pouco extenso aqui, não vem de uma forma detalhada como os nossos pareceres usuais, mas consta que sim, né, a aceitação das contas colocadas devidamente assinado aqui pelo Tribunal de Contas do Estado, que até explicando, né, é um órgão fiscalizador que tem esse papel da avaliação das finanças e do bom uso do dinheiro público, então aqui colaborando no sentido de colocar, né, a devida utilização dos gastos públicos. Nesse sentido, nosso voto aqui, meu voto favorável. Vereador Lazarim. Também da mesma forma, senhor presidente, até porque o Tribunal de Contas, né, tem já a sua equipe técnica, enfim, né, com condições de analisar com mais detalhamento essas questões no que diz respeito às contas. Então, como o parecer lá do tribunal foi no sentido de aprovação, também aqui o meu voto é favorável. Vice-prefeito, então, daquela época, 2014, vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Favorável, presidente.
Também favorável. E a Comissão de Finanças. O projeto Decreto Legislativo 972, também a recomendação das contas foram aprovadas em 2015. Perfeito. No mesmo direcionamento, temos aqui o projeto de Decreto Legislativo 972, autoria Comissão de Finanças, tramitando de forma especial, ementa, aprova as contas da Prefeitura Municipal de Blumenau do exercício financeiro de 2015. Recebemos cedo, hein? Recebemos cedo. Geralmente é 2, 3 anos depois. Temos aqui o documento, né, do Francisco Luiz Ferreira Filho, secretário-geral do Tribunal de Contas do Estado, né, comunicando a devida aprovação das contas, de forma que o relator aqui vota, né, de forma coerente e seguindo também a questão aqui do Tribunal de Contas do Estado, de forma muito tranquila e consciente, de modo favorável. Vereador Lazarim. Também favorável, senhor presidente. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Favorável, presidente. Também voto favorável. E a Comissão de Finanças. Do Executivo, nós recebemos aqui o projeto de lei 7.382. Gostaria que Vossa Excelência fizesse a leitura. Projeto de Lei 7.382, autoria Poder Executivo, ementa, autoriza a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento da administração direta do município. Parecer Costa. Na verdade, o parecer jurídico ao projeto Acho. foi anexado, mas é emenda ao projeto do estádio. Foi tirado de uma outra conta. Quando ele passou aqui, e agora alguns vereadores fizeram uma emenda no sentido de que tira esses 200 e poucos mil de uma outra conta da Prefeitura. Perfeito. Qual é a conta? Temos aqui a descrição. Subtrai a dotação, né? Então, subtrai a dotação da Secretaria Municipal de Obras no valor de aplicação direta de R$250 mil, inclui, né, esse valor na dotação da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. Então, entra agora, né, não mais na Secretaria Municipal de Obras, mas na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, no mesmo valor, aplicação direta de R$250 mil. Justificativa aqui, a emenda pretende criar a modalidade 4.4.90, fonte de recursos próprios, para atender a contrapartida do convênio na ação 1181, para a construção de estádio de esporte na cidade de Blumenau. A redução sugerida na ação 1163, estudos e elaboração de projeto, não comprometerá os projetos programados para o exercício de 2017. Então, teve essa solicitação aqui dos vereadores, explicando à população que para ter acesso em questão desse recurso lá em cima, é necessário que faça internamente, de modo administrativo, né, a previsão dessa questão orçamentária, que no primeiro instante estava previsto para a Secretaria Municipal de Obras e agora passa, através dessa emenda, a dotação, né, ser transferida para a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. 250 mil? R$250 mil. Isso. Bem, tendo em vista que é uma questão aqui administrativa na alocação do recurso, voto de modo favorável. Vereador Lanzarin. Também favorável, senhor presidente, e lembrar que nós estamos falando de uma dotação orçamentária, Perfeito. né, e não de dinheiro, efetivamente. Então, quando se fala em conta, às vezes se cria essa dificuldade de interpretação, mas, na realidade, nós estamos falando de uma dotação que tem uma previsão de receber esses recursos. Não significa efetivamente que isso venha se concretizar, mas é importante, é imprescindível, né? A legislação exige isso, que a dotação esteja presente e com os valores que possivelmente possam ser destinados, previstos no orçamento. Então, também favorável, senhor presidente. Presidente, eu até tenho algumas dúvidas ainda com respeito a isso, até porque ia se tirar do serviços que a Prefeitura presta com mutirão, e infelizmente nós temos quase 100 ruas à espera do que tange as ruas de mutirão, e sendo uma dotação, conforme explicou o Dr. Marcelo Nazarim, mas eu ainda tenho algumas dúvidas, eu vou me abster desta votação. Vereador Ricardo. Eu voto favorável, presidente. Com muita tranquilidade também faço isso, até porque, já que o assunto era mutirão, eles começaram a acontecer. Eu sei que não falta mais 100, só mais 98.
Então, nós vamos Informado, presidente. Fico feliz, senhor ser nosso continuar. presidente. bem Continua, informado. o trabalho continua. Passo à comissão seguinte. Projeto de lei 7.399. Extenso esse aqui. Projeto de lei 7.399, autoria do Poder Executivo, tramita de forma urgente. Ementa. Ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções consubstanciado no contrato de consórcio público do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal SIGA e da outras providências. Temos aqui também o parecer jurídico. Por todo exposto, possui vício material, conforme rol exposto a seguir. 1. O contrato de consórcio prevê a aplicação da Lei 6.944 de 77, que se encontra revogada e substituída pela Lei 11.788 de 2008. O vício ocorre na redação que se pretende dar ao parágrafo 7º da cláusula 28 do contrato do consórcio. Contudo, é possível que a comissão admita que a incidência do princípio da legalidade, entre parênteses, Constituição Federal, artigo 37 caput, impeça essa cláusula de gerar efeitos negativos na prática administrativa. 2. O projeto pretende vincular a remuneração de agentes públicos municipais a um índice federal de correção monetária. A posição pessoal desse parecerista é de que ocorreu violação do artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal, nos termos da fundamentação utilizada pelo Supremo Tribunal Federal para editar súmula vinculante sobre o tema. Contudo, deve-se apontar que, ao editar a súmula vinculante, número 42, o STF expressamente afastou sua incidência aos empregados públicos. Portanto, o parecerista reconhece que não ocorreu uma violação expressa e literal da súmula vinculante que aborda o tema. Bem, nós não temos nenhuma recomendação aqui pelo parecerista. Ele aponta um vício material, mas não coloca, do ponto de vista se é sanável, se tem alguma situação de documento, e, ao mesmo tempo, ele passa um posicionamento contrário ao dele, né? Sim. Aqui Ele se contradiz no final. em relação... Sim, exatamente. Então, eu tenho procurado, presidente, adotar aqui, eu acho que as pessoas que acompanham a nossa comissão veem, que sempre que são apresentadas duas vertentes jurídicas, eu acabo indo para a vertente que possibilita pela aceitação. E acho que depois tem uma explicação, a gente consegue ter mais tempo, inclusive, para análise do conteúdo. Então, acabo votando de forma favorável. Vereador Lazarim. Vereador e antes, presidente, eu também vou votar de forma favorável para que dê tramitação aí ao projeto. Nós ainda temos a Comissão de Finanças e as demais comissões e depois o próprio plenário para discussão, né, a respeito do tema. Então, também voto de forma favorável. Vereador Jovino Cardoso. Me abster, presidente. Vereador Ricardo. Favorável para que seja discutido nas próximas comissões e no plenário, presidente. Também favorável. E a comissão seguinte. Projeto de lei complementar 1675 do vereador Oldemar Becker. Projeto de lei complementar 1675, autoria vereador Oldemar Becker, ementa, altera e acrescenta dispositivos ao artigo 1º da lei complementar número 279, de 30 de junho de 2000. Bem, o parecer jurídico aqui. Por todo exposto, e considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem-se o projeto apenas como parcialmente constitucional. É que apresenta o projeto vício de inconstitucionalidade formal em razão da afronta a um inciso 8º que se pretende acrescentar à Lei Complementar 279 de 2000, em razão da afronta ao artigo 24, inciso 5º da Constituição Federal. Referido vício pode ser sanado por meio de apresentação de emenda supressiva que retire o texto do projeto, o inciso 8º que se pretende acrescentar ao artigo 1º da Lei Complementar. O projeto foi encaminhado ao autor, que apresentou emenda para sanar o vício. Bem... Na verdade, até para ficar mais tranquilo aqui, até para quem nos acompanha, esse projeto ele dispõe sobre as instalações internas dos estabelecimentos bancários, né? Então, ele prevê normas nesse sentido. A casa que o parecer jurídico apontou alguns vícios sanáveis e nós fizemos um encaminhamento já numa reunião nossa para que o gabinete do vereador pudesse fazer as considerações e as colocações em relação à questão da emenda. Bem, o vereador protocolou a emenda ao projeto de lei complementar 1675, uma emenda supressiva, que suprime o inciso 8º do artigo 1º, constante no artigo 1º do projeto de lei complementar, com a consequente adaptação nas redações da emenda e do artigo 1º do projeto de lei complementar. Tivemos uma análise jurídica depois dessa situação? Não. Não, na verdade, assim,
supriu aquilo que tinha sido colocado. Expressão do artigo do inciso 8º, e está suprimido. Perfeito. Então, vendo aqui que o vício colocado, né, foi feita a correção pelo vereador, eu acho que do ponto de vista material, até para que a gente tenha mais tranquilidade em relação ao projeto, a gente vai ter tempo para discussão, né, em tribuna, mas eu voto de modo favorável. Vereador Lanzarin. Favorável também, senhor presidente. Vereador Jovino Cardoso. Favorável, presidente. Vereador Ricardo Alba. Também favorável. Também favorável. E a comissão seguinte. Projeto de lei 7.391, do vereador Silvio Zimmermann. Projeto de lei 7.391, autoria vereador Silvio Zimmermann, emenda, denomina de professor Arthur Novaes, centro de iniciação ao esporte a ser construído no bairro Badenford. Bem, esse projeto de lei, colegas vereadores, ele, na verdade, a gente fez a avaliação aqui na semana passada em relação ao parecer jurídico que previa aqui um projeto de vício material sanável, né, dizendo que alguns documentos tinham que ser juntados. Então, nós fizemos o pedido para que fosse encaminhado, né, ao gabinete do vereador, para que fosse visto e sanado esses problemas que tinham. E acho que foi... Sua certidão de óbito e um documento da prefeitura falando sobre construção, termo de... Perfeito. Então, no parecer jurídico de vício sanável, eu tinha apontado 2 elementos. Um elemento que seria a comprovação de óbito da pessoa para que pudesse receber a questão da nomenclatura, né? E a outra que tivesse dentro da programação de obras da prefeitura devidamente apontada. Então, o vereador fez a junção desses devidos documentos, de modo que supre os vícios apontados, e eu voto tranquilamente de forma favorável. Vereador Lanzarin. Senhor presidente, eu vou votar de forma favorável, mas eu vou fazer uma observação aqui. Eu vejo com um pouco de receio essa questão. Nós estamos antecipando, né, de forma bastante substancial, já dando nome a uma estrutura que sequer existe, né, nem início a obra foi dada. Já nós temos outros projetos passando aqui, né, pontes que vão ser construídas na cidade já estão sendo nominadas. E eu acho uma situação um pouco delicada. Eu vou votar favorável ao projeto do vereador aqui, Silvio Zimmermann, mas com essa observação, acho que nós temos que começar a ter cuidado com relação a essas questões, né? Até que vamos pegar o exemplo de uma obra, infelizmente inacabada, né, que ocorreu com a intenção da construção do restaurante popular, que se localiza lá nas proximidades da rodoviária. Uma obra que está paralisada, não tem mais perspectiva de retomar essa obra, vereador Jovino. A própria empresa já decretou, inclusive, falência, não existe mais, o recurso não está mais disponível, e aí nós vamos cair, de repente, com essas situações aqui, na possibilidade de estar dando nome a algo que nem sequer vai existir. Então, eu acho delicado. E eu acredito que seja interessante a gente fazer uma discussão mais detalhada a respeito desse assunto nas questões futuras. Seria isso, senhor presidente. Vereador Jovino. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Senhor presidente, eu voto favorável, mas eu endosso 100% as palavras do colega Marcelo Lanzarin. Eu acho que é se precipitar, uma obra que nem começou ainda, né? Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de cautela. Entendo o anseio aí do vereador Silvio Zimmermann, um anseio justo, mas acho que a gente tem que ter um pouco mais de cautela nesse sentido. Mas, voto favorável. Também tenho a mesma preocupação. Senhores vereadores anteriores já se posicionaram em função de uma das pontes aqui da Avenida Beira-Rio. Era para ter saído já e está se brigando. E já tem nome desde o tempo de Décio Lima. Então, para vocês terem uma ideia, ela já existe o nome há 20 anos e ele não foi E ainda iniciado. não saiu. E nós temos essa preocupação, sim. Eu acredito que tudo isso tem que ter um cuidado, mas... E quem sabe, quando começar, não se sabe se vai se ter aí ainda a ideia de que realmente existe um projeto de lei. E aí tem que tomar muito cuidado. Aí pode, senhor presidente, se me permite, aí pode ficar chato não só para o vereador autor, mas para nós que aprovamos também a nominação de uma obra que sequer foi construída, né? Então eu acho que o vereador Marcelo Lanzarin está repleto de razão, que a gente tem que ter mais cautela realmente nesse tipo de votação. Senhores vereadores, com a permissão dos senhores, o próximo projeto é de minha autoria.
mas ela recomenda algumas ressalvas. Eu quero pedir a Vossas Excelências para não fazer nem a leitura, para que eu possa fazer, então, as devidas alterações. Perfeito, presidente. Só reforçando aqui para os colegas, o parecer jurídico indica isso, que são vícios sanáveis, então, sendo isso como encaminhamento que nós fazemos aí com todos os colegas, né, fica encaminhado aí para o seu gabinete. Muito obrigado. O vereador Jovino Cardoso Neto apresentou o projeto de lei complementar 1683. Projeto de lei complementar, número 1683, autoria do vereador Jovino Cardoso. Ementa, acrescenta dispositivo ao artigo 9º da lei complementar número 660, de 28 de novembro de 2007. Parecer jurídico, por todo exposto, padece o projeto de vício de ilegalidade orgânica formal, em razão da tentativa de usurpação da competência privativa do prefeito municipal, prevista no artigo 35, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, para dispor sobre o regime jurídico dos servidores municipais efetivos ou comissionados. O entendimento era apresentado no sentido de entender como inquinados de vício de iniciativa projeto de lei de autoria parlamentar, tentem dispor o regime jurídico dos servidores municipais na criação pessoal desse parecerista. Também é um entendimento consagrado pelo IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Pública. Deixa eu ver exatamente aqui a questão do projeto. A previsão desse projeto aqui é dispor sobre o regime jurídico dos servidores do município, suas autarquias e fundações. Tendo também, conforme o parecer e posicionamento do IBAN, que não seria, né, por uma questão de competência aqui jurídica, e sigo o parecer pela inconstitucionalidade. Voto contrário ao projeto. Vereador Marcelo. Eu quero aqui parabenizar o vereador Jovino pela intenção do projeto, particularmente no que tange à saúde, e sem dúvida nenhuma é bastante interessante essa questão com relação a você resguardar que os cargos dentro da Secretaria Municipal de Saúde, particularmente, que ele preferencialmente seja ocupado por profissionais técnicos, evitando uma nomeação meramente política, né? Então, quero parabenizar, vereador, mas aqui nós temos aí um vício aqui de iniciativa e acredito que a gente pode construir isso junto com o Executivo. Então, na realidade, voto contrário pelo vício de iniciativa, mas parabenizo aí pela propositura e pela preocupação. Bom, senhores vereadores, comunidades acompanham, na verdade, esse projeto, que é bom se copia, na verdade, eu vi nascer em outras cidades de Santa Catarina e contribuiu onde teve a oportunidade de ser implantado. Não só na área de saúde, que é fundamental, mas também na área da educação, na área da questão da engenharia, planejamento e assim por diante. Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, pessoas que fazem e têm conhecimento na área técnica para fazer uma vez só o serviço. Eu acredito que se fazer indicações com texto na área, quem vai ganhar é o munícipe, é o executivo, somos nós. Sem dúvida meu voto é favorável, mas seguindo a orientação aí também do vereador Marcelo Lanzarin, se não tiver aprovação nessa casa, com certeza estarei solicitando ao executivo, se possível, enviar um projeto de lei para que possamos, talvez não em todas as áreas, né, das nossas secretarias, mas nas principais, as mais técnicas, possamos ter aí esse projeto aprovado. Vereador Ricardo. Senhor presidente, eu enalteço a intenção do vereador Jovino em tentar colocar pessoas técnicas, né, nas indicações partidárias, mas isso tem que vir do executivo, como foi bem salientado pelos colegas vereadores. Há um vício de iniciativa, um vício formal nesse projeto de lei, que seria muito bem-vindo para o município de Blumenau se viesse do Poder Executivo. Não só na área da saúde, vereador Marcelo Lanzarin, mas em todas as áreas, em todas as secretarias, os técnicos se fazem necessários. Nas áreas de chefia, assessoramento, nas áreas de direção do departamento. Então, voto contrário, mas aí fica a sugestão para o Executivo Municipal para que se proceda dessa forma. Da mesma forma, eu quero aqui cumprimentar o vereador Jovino, e talvez esse governo tenha dado assim uma demonstração de que isso é possível, até porque alguns secretários já têm essa identidade, pelo menos 5 secretários não têm nem
nenhum partido, eles estão lá para servir realmente porque conhecem bem do assunto. Então, realmente, já tem se feito esse exercício para que possamos ter isso em breve, mas, quem sabe, possamos aprimorar ainda mais. Sabemos de que algumas áreas ainda precisam de profissionais e, por isso, tenho certeza de que o governo vê isso com bons olhos, até porque, na prática, já acontece, inclusive, com secretários que não têm nem identidade partidária e estão aí pela segunda vez, inclusive, já participando do governo. Projeto de lei de autoria do vereador Jovino Cardoso, 7.400. Meu voto também é contrário e ao arquivo. Projeto de lei 7.400, autoria vereador Jovino Cardoso, ementa, autoriza a circulação de micro-ônibus e táxis nos corredores exclusivos de ônibus no município. Parecer jurídico. Por todo exposto, padece o projeto de vício de inconstitucionalidade formal, integral ou insanável, por emenda de qualquer espécie, em razão do desrespeito à competência privativa da União, para legislar sobre trânsito e transporte, consagrado no artigo 22, inciso 11º da Constituição Federal. Oportuno observar que a União, no exercício da referida competência legislativa, editou a Lei Federal número 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Institui tal lei de âmbito nacional, sendo, portanto, de observância obrigatória por todos os entes federados, as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. O artigo 23, inciso 4º, de tal diploma legal, dispõe expressamente que os municípios poderão dedicar espaços exclusivos nas vias públicas para os serviços de transporte público coletivo e modos de transporte não motorizados, sendo totalmente desautorizada, portanto, pela legislação federal, o uso de referidas áreas exclusivas por veículos de transporte particular, como seria, por exemplo, o caso dos táxis. Bem, existe até uma situação também discutível aí na questão da utilização dos corredores de ônibus, até na questão dos cicloativistas. Eu mesmo já solicitei que fizesse um estudo, a questão do executivo, talvez uma conversa mais próxima com as instituições. Acho interessante aqui destacar a questão do vereador, mas como pode ser observado, né, diante aí, como apontado aqui de uma lei federal que torna impossível juridicamente essa situação, eu acabo seguindo esse parecer no sentido de votar contrário ao projeto. Presidente, me permite uma observação, só gostaria de, no final ali, falou da questão do táxi. O parecer jurídico ali falou alguma coisa que é particular, é isso? Vejo aqui, peraí, só um instante, vereador. Sim, o artigo 23, inciso 4º do tal diploma legal, dispõe expressamente que os municípios poderão dedicar espaços exclusivos nas vias públicas para o serviço de transporte público coletivo e modos de transporte não motorizados. Entre parênteses, estando totalmente desautorizado, portanto, pela legislação federal, que seria essa lei 12.587 de 2012, o uso das referidas áreas exclusivas por veículos de transporte particular, como seria, por exemplo, o caso dos táxis. Então, o parecer jurídico, ele aponta em cima desse artigo 23, do inciso 4º, dessa citada lei aqui, 12.587, que, conforme, né, previsão na legislação, ele mostra que estaria previsto aqui a impossibilidade das áreas exclusivas serem utilizadas para veículos de transporte particular, onde se enquadra o táxi. Então, desse modo, né, o parecer aqui é pela inconstitucionalidade. Presidente, eu até quero, me permite, antes da votação, fazer uma observação. Nós temos, em alguns horários de pico, que é uma ideia muito inteligente do governo, inteligente até da autarquia CETERB, viabilizando os corredores de ônibus que ficam ociosos por um bom tempo, para a circulação de micro-ônibus, de táxis, de carros particulares, e isso tem agilizado muito o trânsito da cidade. Agora, é interessante até a Procuradoria do Legislativo deveria tomar algumas orientações, ou nós também na comissão aqui, para viabilizarmos os projetos para irem realmente para o plenário dessa casa, como já foi discutido outras vezes. Até porque o serviço do transporte coletivo é um serviço público, né? O táxi não é diferente. O táxi também é um serviço público prestado ao município, com regras restrições, na verdade, regras pela autarquia CETERB, pela própria Procuradoria-Geral do município, viabilizando um serviço público que é o táxi. Então, tem algumas questões, às vezes equivocadas, me permite essa observação, que não sou da área jurídica, mas meu voto, se me permite votar antes do nosso doutor Marcelo Lanzarin, é favorável, até porque eu vejo com os bons olhos, 99% do tempo,
os corredores de ônibus ficam ociosos. Vereador Lanzarin. Vereador Jovino, eu, se me permite, aqui não vou abordar a questão do parecer, e sim do meu entendimento com relação à questão do corredor exclusivo de ônibus. Senão vejamos o seguinte, o corredor, se ele fica ocioso na maior parte do tempo, e aí nós não vamos falar dos horários de pico, significa que na via de tráfego normal, onde circulam os outros veículos, nós também não temos, a não ser nos horários de pico, uma dificuldade com relação à circulação desses veículos. Já nos horários de pico, e aqui eu quero dizer que sou contrário a essa ação que o CETERB vem fazendo. Por quê? O corredor de ônibus, o objetivo do corredor de ônibus é justamente dar fluidez ao transporte coletivo. E é justamente no horário de pico que ele tem que mostrar a sua relevância. Porque se nós não, dessa forma, não estivermos estimulando o transporte coletivo, se quem está dentro do ônibus não tem a sensação de que está trafegando com uma velocidade maior do que quem está dentro do carro, como é que eu vou estimular o cidadão a deixar o carro em casa e pegar o ônibus? Então, eu lembro, na ocasião da implantação dos corredores de ônibus, nós tivemos um ganho substancial, né, no sentido da redução do tempo de deslocamento dos ônibus entre os terminais. Nós chegávamos a ter situações, vereador Bruno Cunha, da ligação entre o terminal da Fonte e o terminal do Aterro, de uma redução de quase 40 minutos no tempo de circulação desse coletivo. Por quê? Porque ele estava usando um corredor exclusivo. Agora, se no horário de pico eu jogo novamente os veículos para dentro do corredor, acabou a utilidade do corredor de ônibus. É justamente no horário de pico que fica mais evidente, né, a vantagem de se ter um corredor exclusivo de ônibus. Portanto, vereador Jovino, eu aqui na minha percepção, independente do parecer jurídico, eu sou contrário. E novamente aqui quero alertar que, com o intuito de beneficiar e de dar fluidez ao trânsito, está se acabando efetivamente com os corredores que justamente têm o objetivo de dar garantias para quem usa o transporte coletivo de ter uma agilidade maior no trânsito da nossa cidade. Então, o meu parecer é contrário, vereador Jovino. Vereador, me permite, presidente, uma observação? Na verdade, se Vossa Excelência acompanhar, na prática, o seu discurso tem razão, né? Mas é na teoria. Na prática é diferente. Você vê que todos os momentos em que foi liberados os corredores de ônibus no nosso município, quem para esperar o ônibus sair do ponto não é quem está usando a pista, ou que seja o corredor, é o motorista, ou que seja o circular, o ônibus é que está parado, e nós, que somos usuários do corredor de ônibus, que temos que esperar o ônibus sair. Então, em nenhum momento, na prática, existe um transtorno ou um prejuízo para os munícipes que são usuários do transporte coletivo. Eu entendo, Vossa Excelência, mas nesse ponto eu discordo. Acredito que se a sociedade que acompanha o uso do corredor de ônibus tem visto, aonde o ônibus para no seu abrigo, ponto de ônibus que seja, quem para são os veículos que estão atrás deles, seja no horário de pico ou se for liberado ou não o corredor de ônibus. E aí quem tem que respeitar e esperar não é o transporte coletivo, mas sim quem está usando, que são as pessoas físicas que estão usando ali o corredor de ônibus. Mas entendo a Vossa Excelência. E o vereador Jovino, eu acho importante o debate que gostaria, senhor presidente, que eu pudesse fazer mais algumas colocações. Veja bem, vereador Jovino, se nós temos um veículo parado atrás do ônibus, que está, vamos dizer assim, em um ponto, né, pegando passageiros, ou enfim, no desembarque, nós temos que lembrar a seguinte situação. Se eu tiver um ônibus parado, vamos pegar aqui um exemplo próximo nosso aqui, que eram as nossas estações de pré-embarque na Avenida Beira-Rio. Se eu tiver dois ônibus, um atrás do outro, eles conseguem fazer o embarque e o desembarque simultaneamente. Agora, se eu tenho um ônibus parado no ponto da estação de pré-embarque e 5 veículos atrás deles aguardando para poder se deslocar, porque o ônibus está fazendo o desembarque,
Se nós tivermos um coletivo chegando atrás desses 5 ônibus, esse coletivo não faz o embarque e o desembarque desses passageiros, porque eles não estão ainda no ponto. Então, assim, de novo, eu vejo como uma ação temerária, refuto aqui novamente as ações do CETERB no sentido de liberar o corredor de ônibus nos horários de pico, porque é justamente nesses horários que o corredor tem que mostrar a sua eficiência. Então, vejo com bastante receio essa discussão, vereador. Não entendi particularmente a sua colocação, porque eu entendo que essa espera atrás do ônibus ela pode prejudicar o embarque e o desembarque, porque ela poderia ocorrer simultaneamente com mais de um coletivo, se eles todos chegassem ao mesmo tempo na estação de pré-embarque. Repito, se eu tiver um coletivo parado numa estação e 5, 6 carros atrás dele, logo em seguida um outro coletivo, esse ônibus não realiza o embarque e o desembarque, porque eles não estão no ponto, entende? Aguardando o deslocamento dos outros veículos. Então, seria isso, vereador. A estação, nobre vereador, ela é para um ônibus só. Cada estação é para um ônibus só, não é para 2. Mas vamos deixar essa discussão para uma próxima etapa. Vereador Ricardo Pereira. Pereira. Ricardo. Alba. Senhor presidente, colegas Desculpa. vereadores, eu acho que o debate é válido e eu não tenho receio de fazer esse debate, é um tema polêmico. E tem argumentos para os dois lados, né? É certo que quem legisla sobre trânsito e transporte é a União. A matéria de competência da União está na Constituição Federal. É certo também que tem uma lei, como o próprio relator falou, vereador Bruno, 12.587 de 2012, que proíbe o trânsito de veículos particulares em faixas exclusivas de ônibus, mas o município de Blumenau vem fazendo isso. E eu não vou entrar no mérito aqui, se é bom ou se é ruim. Tem gente que defende, tem gente que critica nos horários de pico. Eu, particularmente, defendo a ação do CETERB em liberar as faixas de uso exclusivo nos horários de pico para o trânsito de veículos particulares. A cidade toda está parada. A gente tem que levar isso em consideração. Então, se um vereador Jovino no caso, não pode fazer uma proposição legislativa dessa, porque é matéria de competência da União, por que o município de Blumenau vem praticando algo que a lei federal proíbe? Então, eu acho, sim, senhor presidente, que a matéria merece ser discutida lá, no colegiado, no plenário dessa casa. Por quê? Porque isso vem acontecendo na prática. A gente não pode tapar o sol com a peneira e falar que só a União pode disciplinar o assunto se o município de Blumenau vem disciplinando na prática, algo que só a União poderia fazer. Então, eu vou votar, sim, favorável ao projeto do vereador Jovino, no sentido de que seja discutido em plenário essa matéria, porque é uma matéria relevante, nem que seja arquivado o projeto posteriormente, mas que seja debatido em plenário. Nesse sentido, meu voto é favorável. Da mesma forma, gostaria aqui também de dar o meu parecer em função, eu acompanho o parecer do relator, em função dessa matéria nós já temos discutindo com os taxistas também, e recentemente foi aprovado também com os que levam, principalmente o filho do trabalhador nas escolas, também os micro-ônibus, no sentido de que a gente possa avançar na discussão. E a Prefeitura está à disposição à discussão, por isso eu submeto para que Vossa Excelência possa submeter à apreciação do Executivo, mas aqui eu voto contrário. E ao arquivo. Projeto de Lei José de Souza, 7.402. Esse daqui de quem é? Projeto de Lei 7.402, autoria vereador José de Souza, José Cabombeiro. Ementa, acrescenta artigo 7º, linha B, na Lei número 7.564, de 9 de setembro de 2010. Aqui, de forma mais clara, no artigo 1º, essa lei dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, vamos ao parecer jurídico aqui desse projeto. Por todo exposto, padece o projeto dos seguintes vícios, insanáveis por emenda de qualquer espécie. A linha A, vício de ilegalidade orgânica formal decorrente de afronta simultânea dos incisos 1º e 4º do artigo 35 da Lei Orgânica do Município. E a linha B,
de vício de inconstitucionalidade material decorrente da afronta aos princípios da impessoalidade e eficiência consagrados no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Tendo em vista o parecer jurídico aqui, também sigo de forma contrária, votando contrário ao projeto. Vereador Lanzarin. Contrários. Vereador Jovino. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo Contrário, Alba. presidente. Também contrário. E o arquivo. Somando os 19 projetos aqui apresentados, nós temos aí 3 para o arquivo, temos em torno de 6 aprovados e os outros foram encaminhados, então, para a Procuradoria para a sua avaliação. Mais algum vereador gostaria de fazer um esclarecimento, alguma dúvida? Está encerrada a Comissão de Constituição e Legislação. Boa tarde.